Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo seu jornal Virou Notícia, e hoje a gente abre a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santa Luzia. Sim, dia 24 de junho, os mais de 150 mil eleitores voltarão às urnas para eleger prefeito e vice-prefeito da nossa tricentenária Santa Luzia. Então virou notícia mais uma vez, reafirmando o compromisso de levar até você que nos acompanha todas as informações de uma forma imparcial e dando espaço para que os 6 candidatos que concorrem às eleições do dia 24 possam se apresentar suas propostas para que você, eleitor, faça a sua escolha no próximo dia 24. Aqui do meu lado, Abraão Graco. A gente abre essa série de entrevistas com o Abraão Graco. Queria que você se apresentasse, mas antes quero te agradecer por aceitar o nosso convite, por nos receber aqui, e queria que você, a partir de agora, Abraão, usasse esse espaço da melhor maneira possível. O espaço é seu. Muito obrigado, primeiro, aos seus telespectadores, o programa que é realmente de audiência notável na cidade de Santa Luzia. O primeiro deve ser por ordem alfabética, né? Não, AB. não, até que não. Quando eu tinha lá meu primeiro, eu me lembro, quando fala a chamada, meu primeiro era sempre Abraão. Quando aparecia um Arão na vida, assim, opa, o Abel. Abel é o primeiro, né? Mas eu era o número 2, enfim. Né? Agradecer primeiro também pelo, né, a motivação que é você prestar serviço público mesmo para a cidade. A cidade teve uma renúncia no dia 24, né, de maio, um mês depois você tem eleição. Então, assim, um veículo como o seu, que acessa as pessoas, né, com informação que é pausada, que é apurada e tudo mais, ele tem uma credibilidade e realmente a gente fica muito feliz por ter você aqui nessa cidade. Bom, a apresentação, vocês falar de você é muito ruim. Difícil, né? né? Eu não gosto de falar de mim, não. Né? Eu gosto que eles falem de mim, nem que seja mal, mas falar de mim é muito difícil. Eu nasci exatamente aqui onde você está, na Rua Pará, 662, no bairro São Benedito. Eu sou filho da dona Celina, que é uma cantineira da escola Tiburcio de Oliveira e que aposentou há cerca de 5 anos no Fonsino Altivo Diniz, famoso Caveirinha, porque lá tinha um cemitério. E o Vicente, né? O Vicente que era o vigia. Às vezes quando ele passa aqui, tá doidinho, tadinho. Eu sou filho de São Antônio também, que era um carroceiro. Né? Meu pai morreu há 20... Minha mãe está viva, ela tem 77 anos. E meu pai, ele faleceu tem uns 25 anos. Né? Somos 7 irmãos no primeiro casamento. E no primeiro casamento ele teve uma. Então acho que no segundo casamento ele foi a forra. Né? E tu com o nome bíblico? Isaías, Abraão, Sara, Ruth, Eunice, Miriam. Pegou a Bíblia toda, o Velho e o Novo Testamento. Então, feita a apresentação, a pergunta que a gente não pode fugir dela. Por que colocar o nome, por que ser prefeito de uma cidade como Santa Luzia, Abraão? Eu estudei aqui no Gervásio Lara, no meu primeiro ensino fundamental, no Leonina, no Raul Teixeira. Depois eu tive para Belo Horizonte fazer meu curso técnico e por lá eu fiz o meu curso de Direito. Depois eu fiz meu mestrado, meu doutorado. E esse meio tempo eu fiquei indo e vindo de Santa Luzia, eu não ficava necessariamente aqui. Quando eu passei em concurso público, eu tive que ir para Brasília. Eu fiquei 5 anos praticamente simplesmente vim dormir em Santa Luzia. E o que a gente vê? De 2013 para cá, o Brasil passa, digamos, por uma revolução, mas é uma revolução que tem seus altos e baixos. Uma coisa é, o Brasil está sendo passado a limpo. Então você vê gente que não ia para cadeia, está indo para cadeia, e é de todos os matizes, mega empresários indo para cadeia. E o que acontece? Santa Luzia não está distante desse cenário. Quando você vê Santa Luzia, uma cidade de 326 anos, um orçamento de 450 milhões, praticamente 300 mil habitantes, você anda na rua e pergunta para as pessoas, o que tem em Santa Luzia? Aí você fala, não tem nada. Aí eu falo, como não tem nada? Aí você vai olhando mesmo. Aqui você não tem direito nem de nascer nem de morrer. Você não tem uma maternidade, tem 5 anos. Você não tem um hospital decente. Você sabe como é que funciona o SAMU nessa cidade, Ramon? Se você tiver um acidente de moto, que eu ando de moto, assim como você deu o livre guarda, ou morrer afogado, que é mais difícil que eu não nado, ou ter uma queimadura, eles vêm cá, te estabilizam, te levam para um PA da vida desse aí e te transportam para Belo Horizonte. Então, quer dizer, a gente orgulha, todo mundo fala que ama Santa Luzia, mas falar que amar, todos dizem eu te amo. Amar Santa Luzia é ter orgulho dos serviços públicos que ela presta. Eu quero ter orgulho de Santa Luzia porque ela presta uma boa saúde, que ela presta uma boa educação.
Não pela bandeira, pela música, que também acho. Tá vindo Copa do Mundo aí, quando eu ouço o hino nacional, eu me arrepio. Sim. Mas é um patriotismo, de certa forma, ingênuo. De novo, patriotismo. O que você quer pátria para você? Pátria não é a bandeira, não é um hino. Pátria é você ter orgulho do que nós construímos em conjunto. Então, isso tudo pavimenta o que eu faço hoje. Eu sou um homem da vida pública, eu sou um ativista político. Com ou sem cargo, eu sou sempre. Eu me constituí assim, desde que eu me conheço como militante, desde os 12 anos de idade. Hoje eu entrevistei o Bruno na barbearia no bairro Santa Mônica e eu perguntei para ele, o que você fez aos 16 anos? Eu fiquei revoltado e fui para a política. Aí eu fui revoltado e fui para o crime. Então assim, né, são trajetórias que a gente coloca assim, é uma cidade que não tem oportunidades. A palavra do século XXI é o seguinte, é talento. A prefeitura ela tem que ser uma plataforma que simplesmente consiga ter habilidade para escolher talentos e levá-los para a melhor forma, para que as pessoas sejam cidadãs. Aqui não. A prefeitura ela funciona como um órgão privado com viés de público. Ou seja, é público para votar, mas privado nos seus interesses. Lá ela é comandada por um CEO, que eles de vez em quando chamam de prefeito. O CEO tem um balcão de negócios. Essa cidade, há tempo, você sabe qual que é o único prefeito que pensou na população nos últimos anos? Chama-se Oswaldo Ferreira. Você tem ali uma outra, tá certo? Um viés no Calixto, que era um cara mais visionário, tá certo? Mas se perdeu. Calixto era um cara visionário, pensava na cidade, mas com os negócios dele, ele se perdeu no caminho. Tirando isso, homens e mulheres de negócios pensam nos negócios privados e não na população. A população para eles é mera estatística. Então, isso tudo para dizer o seguinte, por que você quer ser prefeito? Eu nunca sonhei em ser prefeito. A questão não é ser prefeito. É como você vai transformar a prefeitura numa plataforma em que a gente consiga ter habilidade de alocar talentos e essa cidade ter talentos na música, ter talento na matemática, disputar a Olimpíada Matemática, disputar os grandes troféus da cidade. Né? Tudo. Você anda nessa cidade, você fica louco. Você fala, como é que não descobriram isso? Exemplo, futebol, eu amo futebol, a gente tem né, um projeto social no futebol. Aí eu vejo o mestre Irã Rodrigues, é um cara que é visionário no esporte, no MMA. Ele está levando gente para Orlando, para Las Vegas. Pergunta se a prefeitura conhece o projeto, adota. Não, aqui a prefeitura é aos amigos tudo, aos adversários a lei. Você acredita que, para você chegar lá, antes da próxima essa pergunta eu vou deixar para sequência. Para você chegar até a prefeitura e tentar reverter esse quadro, acabar com esse balcão de empregos, com esses cabides, você precisa conquistar a confiança e o voto do eleitor. Uma pesquisa informal, a gente conversando nas ruas, no dia a dia, praticamente 60% do eleitorado ainda está indeciso. Como transformar essa indecisão em voto para votar no Abraão no dia 24? A minha candidatura é diferente das outras. Você tem a máquina, tá certo? Que é a situação. Você tem oposição tradicional. Tem gente aí que está há 20 anos que é vice-prefeito, tá? Pergunta se tem algum trabalho. E a novidade que é, né? O que é que eu estou dizendo? Nós somos uma terceira via, mas uma terceira via responsável. Se você pegar a estatística da última eleição, dos 160 mil eleitores, 60 mil praticamente votaram branco, nulo ou se abstiveram. O primeiro colocado na eleição de 2016 foram os votos brancos, nulos e as abstenções. A segunda colocada, que foi a prefeita eleita, teve 35 mil. E o 995. E o terceiro, que na verdade foi o segundo, teve 30 mil votos. Então, na verdade, a tentativa da minha candidatura é de canalizar. Eu falo isso o tempo inteiro. Tá certo? A questão nossa é fazer um programa em que as pessoas que estão desoladas... Ô Ramon, é interessante, você andando nessa cidade, você pergunta... Primeiro você tem que saber, tem que mostrar a pessoa que tem eleição. Você aborda a pessoa, você fala assim, você sabia que tem eleição? Ela, não. A segunda pergunta é a seguinte, você já tem candidato? Não. Tem uma avenida aberta. Pelo fato das pessoas estarem ressabiadas, muita gente não sabe que tem eleição, muita gente fala, Ramon, não vou sair de casa, não vou votar. Você acredita que você leva uma certa vantagem dos candidatos tradicionais, já que você ainda não foi testado nas urnas? Seria essa terceira via a novidade nesse pleito? Eu tenho um problema que é o tempo e o recall da última eleição. O que é recall? Aquelas pessoas que já foram testadas em urna, elas já têm, tá certo? Seja intenção de voto, seja rejeição.
Nós temos um candidato ele que é campeão em rejeição. Ele chega naqueles 15% e não sobe mais. E depois da denúncia do presidente nacional do partido dele, eu acho que fica muito pior. Isso eu não tenho problema com ele. Né? A máquina não mostrou a musculatura ainda. Né? A máquina não tem musculatura. Você vê que é um prefeito que manda cobrar IPTU por cartório, porque estava querendo fazer caixa. Né? A prefeitura hoje, como um todo, né? ela tá no desespero, porque ela foi pega de calça curta. Quando eu estava com o impeachment, eu falava com os vereadores, explicava a situação, a máquina e a maioria das suas políticas, eleição é só ano que vem, não vai ter eleição, tá certo? O que aconteceu? O impeachment ele foi um momento tão importante em que o imponderável aconteceu. O vice renunciou no dia 19 de abril e a prefeita vem renunciar no dia 24 de maio. E por conta disso nós estamos aqui fazendo essa entrevista ao vivo com o Abraão, que para quem não sabe foi quem entrou, né? Protocolou na Câmara Municipal. Foram 2 pedidos, né? Foram 2 pedidos. 2 processos, o primeiro morreu. Morreu porque, na verdade, passou, ele caducou, né? Tinha um vereador, né? Que dormiu no ponto com ele, né? Enfim, mas aí a lei, eles esqueceram que a lei, ela te propõe, né? Te deixa propor novamente, e aí foi muito mais redundante, uma comissão processante mais preparada. E o mais interessante, eu fiz esse discurso na semana passada na tribuna da Câmara. Você usou a tribuna da Câmara e naquela oportunidade reconhecendo o trabalho que foi feito por essa segunda comissão que foi sorteada. Foi sorteada e a Câmara como um todo, porque eu falo, os vereadores estão lá, você pode não gostar dele, mas ninguém colocou revólver na cabeça para votar. Se eles estão lá, eles tiveram voto. Então o devido processo legislativo aconteceu. Então é o seguinte, eu como cidadão eu posso questionar a posição dela, mas ali é uma instituição. Eu sempre falo, as pessoas vão, as instituições ficam. Sim. Eu quero marcar como uma geração que marcou as instituições de Santa Luzia, assim como você, assim como as pessoas que estão presentes nessa cidade. Né? Agora, você pode escolher como você vai marcar. Você vai marcar positivamente ou vai continuar as tradições das macunadas, do troca-troca nessa cidade. Né? Abraão, nas áreas, vamos falar aqui, cultura e esporte. Destaca pra gente aí, principalmente para quem está nos acompanhando, para quem está indeciso ainda também nessas eleições dia 24, dentre o que você colocou como proposta, com o seu vice também, José Teixeira, mandar um abraço aqui para o cidadão também, cultura e esporte, você destacaria o que do seu plano de governo? Primeira coisa, todo mundo acha que cultura tem que ser uma pasta horizontal, vertical, e cultura cultura, gente, é identidade. Numa cidade tricentenária, falar de identidade é você entrelaçar o passado, o presente e o futuro. Eles acham que, por exemplo, cultura é a casa de cultura, que cultura é ter festival. Mas é muito mais que isso. A primeira questão que nós propomos, por exemplo, o acervo que está lá no Dolabella, que está morrendo o Dolabella ainda está fechado, que é o nosso museu. Sim. Né? E o acervo dele está dividido, inclusive na Fazenda Boa Esperança, para cupim comer. Nós vamos dividir o acervo dele na Casa de Cultura e nós vamos alugar o pé direito mais alto da Avenida Brasília. Os estudantes da sede vão ver o acervo no São Benedito. E os do São Benedito vão ver o acervo da sede. Você sabe que tem menino de 30 anos da minha geração que nunca pisou na Igreja Matriz? Eles não sabem onde fica a Câmara Municipal. Você tem um problema de integração muito grande nessa cidade. As pessoas estão no São Benedito e falam assim, vou lá em Santa Luzia. Aqui é Santa Luzia? Não, eles falam assim, eu vou no centro. Não, é centro de Belo Horizonte. Então, aí você tem um problema de transporte aí, que depois a gente vai entrar nisso, mas a cultura ela serve para integrar pessoas, para ter identidade. E qual que é a identidade de Santa Luzia? Nós somos 2 momentos, tá certo? Nós somos 2 realidades e uma só cidade. A gente fala, nós somos a unidade na diversidade. Você tem a dinâmica própria do São Benedito, mas você tem as características próprias da sede. Né? E olha, você está me dizendo que aos meus 12, 13 anos, eu lutei pela primeira emancipação do bairro São Benedito. Depois, aos 18, 17, eu continuei, tá? Hoje, a minha posição é de repensar isso. Eu acho que não é isso mais. Né? A gente vai ficando com os cabelos grisalhos, a gente vai pegando um pouquinho de experiência, né? A gente repensa algumas coisas. Então, a questão da cultura, ela é isso. A cultura é para criar identidade de um povo. Por exemplo, a Revolução de 42, ela só serve para enfeitar os discursos da prefeitura, tá certo? Da prefeitura. Mas ninguém sabe como foi aquela revolução. Como que Santa Luzia está posicionada estrategicamente, né, nas rodovias, hoje são rodovias e tal, mas ela foi posicionada pelos rebeldes exatamente para se impor contra o exército imperial. E o exército imperial, ele perdeu várias batalhas. Ele ganhou a guerra, mas ele perdeu várias batalhas aqui em Santa Luzia. Então como é que vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso em logística.
Nós somos cortados por várias rodovias, nós temos o Rio das Velhas, projeto até para ser navegado, nós temos um aeroporto a 15 minutos dali, e Santa Luzia continua dizendo que não tem nada. Então, a cultura, para mim, ela serve como identidade. Seja nas artes plásticas, seja na música, seja na identificação, no linguajar. Tá? Para mim, a cultura é horizontalizada. Eu quero cultura na saúde, eu quero cultura no esporte, eu quero... Tá certo? Aí é buscar essas pessoas, esses talentos que estão no anonimato, nos mais variados segmentos. Exato. A mostrar de fato a cultura, o que eles têm, e valorizar esse pessoal. Exato. Atrelada à cultura, tem a parte do esporte também. O que a maioria da população brasileira tem hoje no final de semana? Ah, vou no campinho e bater uma pelada. Isso quando ele não está cheio de mato, ou de lixo, ou de encontro. Quando tem um campo de futebol. Mas esse é um erro muito comum. Aqui em Santa Luzia, eles acham que esporte é futebol. O primeiro erro crasso é pensar que esporte é futebol. Futebol é esporte, mas o esporte não se reduz ao futebol. Então, por exemplo, você tem mestre como o mestre Irã Rodrigues, você tem na sede o pessoal do Taekwondo, você tem as artes marciais como um todo, você tem vários outros esportes que são esportes olímpicos e simplesmente são deixados de lado. Então nós temos uma liga, tá certo? Né, o nonato, né, a gente já discutiu um pouco isso, muito atrelado ao aparelho da prefeitura, quando na verdade a gente poderia estar traduzindo isso de outra forma. Né? Então o esporte no nosso programa ele vai ser dividido em esporte amador e esporte de alta performance. Quer ver o grande símbolo da ineficiência disso aqui? O poliesportivo. O poliesportivo, desde que ele foi criado na gestão de Bilé, é um elefante branco. Porque a gente nunca deu vazão ao que ele é. Ele é para esporte especializado. Como você vai usar esporte especializado se você não incentiva na base que ele seja realizado? Você acredita que é possível incentivar e aí ter um projeto do esporte junto com a educação, as escolas municipais, fomentar isso para poder até mesmo utilizar o espaço? Ô, gente, o poliesportivo tem uma arena. Fantástico. Tem um teatro de arena que é uma coisa impressionante. Tem uma árvore agora no meio. Eu ia falar isso, tem uma árvore porque lá é o local que eu faço minhas corridinhas e tal. Eu fico olhando e falei, gente, já imaginou se aqui tivesse uma exposição com os artesãos locais, né? Se tivesse ali, fomentar a cultura, enfim. É possível, através da educação também, eu já passo também para a educação, fazer com que tenha esse incentivo do esporte especializado através da educação? Ramon, você tá me dando, é bom você estar me dando oportunidade para falar do meu plano de governo. O meu plano de governo, na verdade, a gente tem 10 eixos, mas a gente tem os 4 eixos que são os emergenciais. O que é o plano emergencial do Abraão Prefeito 18? É o que a gente chama de 2STE, saúde, segurança, transporte e educação. Saúde, não tem nem como muito o que falar. Como eu disse no início, você não tem um hospital decente aqui, nem o SAMU. A questão da maternidade é gritante. Há 5 anos, se eu te contar a história, eu já disse isso aqui, eu fui concebido aqui na Rua Pará, mas eu tive que nascer em Venda Nova. Eu tenho a certidão de Belo Horizonte, embora eu nunca não morei em Belo Horizonte. Eu nasci aqui. Eu fui concebido aqui e nasci lá. Aqui há 5 anos as pessoas nascem no Sofia Feldman ou em Vespasiano, que agora fechou. Isso é falta de governo. Isso é falta de projeto de cidade. Aqui se tem projeto de poder. Projeto de cidade não tem não. Nessa questão da saúde, você acha que é possível reabrir o Hospital São João de Deus, a começar pela maternidade? Eu sempre falo, a saúde em Santa Luzia passa pelo São João de Deus, mas ele não dá conta disso. Ele não termina nele. Então o que nós temos que fazer? Reagrupar a questão do PA, refazer a discussão das OS, que a OS, todo mundo... Eles colocam assim, ela é o diabo. Não. A OS ela te dá um ganho muito grande em termos de eficiência, questão de licitação. Na área de 30%. Qual que é o grande problema? Hoje, as OS elas estão terceirizadas, quarteirizadas. Então, o cara do raio-x tem um trambique com o cara que é do governo. A empresa de raio-x... Você tem até funerária funcionando lá no PA. Houve essa denúncia então, assim, Benedito, né? É muito sério. Então, toda a eficiência que uma organização social ela poderia trazer, ela se perde nos mares dessa falta de governança. Então, assim, a saúde de Santa Luzia, ela não acaba no São Deus, mas ela passa por ele. Então, sim, a gente tem uma conversa prévia com eles, né, de tentar ver pelo menos aquelas clínicas iniciais e principalmente a questão da maternidade. Só que para a maternidade você tem que ter uma UTI, um neonatal. Então não é um negócio tão fácil assim, mas a estrutura que está lá é impossível. Um governante ele tem que ser muito irresponsável para deixar uma estrutura que está lá
a Deus dará. Então isso aí é muito tranquilo com a gente. Passa por ele, mas a gente tem que ter um hospital municipal. Então, em conversa. Não é só essa questão, não é só reabrir o São João de Não! Deus. Mas para reabrir o São João de Deus, eu sempre faço essa crítica aqui, não poderia deixar de fazê-lo. A Irmandade tem que estar disposta também a abrir mão um pouco. A abrir mão, que eu digo no sentido, olha, o novo gestor vai reabrir, vai comprar o serviço da maternidade do São João de Deus, mas o pessoal que toma conta, que está à frente, que a Irmandade seja um pouco maleável, até na questão seguinte: vamos colocar alguém para gerir sob os olhares da Irmandade. Porque o que a gente acompanha parece que é assim, porque na última eleição todos os candidatos falaram, nós vamos reabrir o São João de Deus. E não é tão fácil assim, com isso tudo que você colocou também. Na verdade, Ramon, Santa Luzia, ela tem sido governada, digamos, por gente preguiçosa. É gente preguiçosa. Primeiro que eles não sentam para conversar. Pergunta para a Irmandade se alguém foi lá sentar e conversar com eles. Não conversaram, não. Fica muito de oba-oba, dando entrevista, é muito legal. Vai lá e senta e conversa com eles. Primeiro, ninguém conversou. Segundo, a Irmandade, ela é uma entidade privada, ela tem os estatutos dela. Juridicamente, nosso ordenamento jurídico, eu não queria falar juridiquês, mas só para entender. O poder, o interesse público, ele sobrepõe o interesse particular. Se for de interesse público, pelo dinheiro já investido que está lá, a Irmandade, que eu acho que isso nunca vai acontecer, que eu tenho a sensibilidade das pessoas que estão passando por isso, mas se eles tivessem pulso suficiente e olhar para a população, eles poderiam propor até mesmo uma desapropriação voluntária ou involuntária. Todo mundo morre de medo de falar isso aqui em frente às câmeras. Não fala, não, porque eu não tenho problema em dizer. Tem que ter pulso. Por que não tem pulso? E tem várias coisas acontecendo nessa cidade, de manobra, é da família tal, é da família... Respeito todas elas. Mas o interesse público tem que preponderar sobre o particular, seja ele qual for. Então tem que deixar isso muito claro. A gente tem que governar para a população e não para uma minoria, para uma casta. As candidaturas que estão postas, ou elas estão financiadas pelos de sempre, ou eles estão coliados com o de sempre. Então, pessoal, antes de votar, vem quem vocês estão votando. Vocês vão comprar gato por lebre. E experiências já custaram muito cara para nós em Santa Luzia. O Hospital São João de Deus é um desses imbróglios. Todo mundo fala que vai, mas ninguém sentou lá para conversar. Além do São João de Deus, uma outra área também, uma outra questão que é sempre comentada no período eleitoral, e nós também já perguntamos e vamos perguntar: transporte coletivo em Santa Luzia. Esse monopólio da Rodap há mais de 30 anos, uma concessão por mais não sei quantos anos. Vale a pena a gente lembrar que é uma concessão pública. Ou seja, se não está prestando um bom serviço para o município tem que ter pulso firme, também tem que ter coragem de chegar e falar, peraí. É o interesse público que tem que defender. Não. Ué. O que você pensa sobre o transporte público em Santa Luzia, se você tem alguma proposta também? Só queria dar um adendo da questão do hospital. Como ele não termina no São João de Deus, nós temos conversações já iminentes com o Vespasiano, com São José da Lapa, da antiga fábrica da Ortocrim. Olha que coisa interessante. A antiga fábrica da Ortocrim ali em Belo Vale, você tem o São Benedito, você tem o Palmital e o Cristina, o Vila Olga, o Santa Rita passando pelo Liberdade e a sede como um todo. É uma logística fantástica ali. É um lugar que a gente pode, como ele é de placa, você pode muito bem mobilizar mais 2 ou 3 andares e fazer um hospital municipal de referência. Aí alguns vão dizer, mas vai ficar trazendo gente de outra cidade. Você está agregando valor à cidade. A Santa Luzia, ela é cidade-mãe de várias cidades. Você sabia que Sete Lagoas já pertenceu a Santa Luzia? Santa Luzia, São José da Lapa. Então, assim, a gente quer ser referência nisso. Alguém quer ser orgulho? Eu vou lá no hospital municipal. Então, assim, centros de imaginologia, a gente quer olhar Santa Luzia de outra forma. Então, essa questão da saúde passa por... Além de o quê? Fortalecer os postos de saúde. Meu pai já dizia, né, antes prevenido que remediar. Os postos de saúde são sucateados, não funcionam no horário. O próprio horário de funcionamento da administração, gente, de 11 a 1 fecha. É uma cidade que as pessoas saem na hora do almoço para arrumar a vida deles, os órgãos públicos estão fechados. Então, quer dizer, o poder público tem que ser um incentivador. E não isso que a gente tem visto. Sobre a questão do ônibus, como eu te disse, o nosso programa de emergencial é 2 STS, saúde, segurança, transporte e educação. No transporte, tem um senhor aqui nessa cidade que ganha eleição há 40 anos sem nunca comparecer às urnas. É o dono da Rodap. Não conheço, não tenho negócios com ele. Se tivesse, eu falaria. Quero ver que os outros candidatos, se fizer um dos dois, vem aqui e falam. Por quê?
Há 40 anos, esse senhor manda nessa cidade. Sabe qual é o grande negócio de Santa Luzia? O grande negócio de Santa Luzia é pegar a gente de Santa Luzia e levar para Belo Horizonte. 60, 70% da população de Santa Luzia trabalha fora de Santa Luzia. É uma cidade dormitória. Eu quero morar numa cidade em que as pessoas não tenham que atravessar o portal para ganhar seu pão. É mais fácil você levar a gente para Santa Luzia do que você organizar os autônomos, os pequenos e os microempresários. A prefeitura aqui ela é rápida em multar, mas nunca para dar um ambiente de negócios. Fazer com que as pessoas tenham oportunidades. Então, na verdade, é a fiscalização pedagógica. Moço, você está abrindo aqui, mas que tal se o senhor fazer isso? Eles montam uma sala do Sebrae, inaugura, é bom para tomar vinho, mas para as pessoas que precisam, o custo é R$ 1.400. E a mesma sala do Senai fica fechada de 11 a 1 da tarde. Fechado para o almoço. Fechado para o almoço. Então, assim, pelo menos essa é para dar emprego para alguém, tá certo? Pelo menos alguém tem emprego lá. Então, isso é muito sério. O transporte nessa cidade, ela tem duas características. Aquela dos verdinhos, tá certo? Da circulação interna, que em 2011 teve uma licitação para 30 anos e a Rodap ganhou novamente. E temos o MOVE. O negócio é tão descalado que você sabe quem tem a chave do MOVE de São Benedito? Não. A Rodap. É como se ela é um órgão, ela é pública. A Rodap faz parte do consórcio. Do consórcio, e quem abre e fecha é a Rodap. Você não tem um Estado. Voltando aqui na questão dos verdinhos, né, você tem uma licitação em que o Tribunal de Contas do Estado deu bomba nessa licitação e determinou que os vereadores reanalisassem ela. Ela tem várias condições. Você sabia que no contrato de 2011 determina que a empresa teria que colocar GPS para que nos pontos de ônibus as pessoas pudessem saber que horário sairia o ônibus? Vou ficar aqui por tanto tempo, porque então, daqui a pouco vai passar o ônibus que sai do Kennedy e vai lá no Alto São Cosme. Então, eu desarquivei o processo do PCE há cerca de 15 dias. A nossa assessoria está trabalhando uma ação judicial de impor obrigação. Não é questão eleitoral, não. É muito mais do que isso. Assim como foi o impeachment, assim como os outros, são outras situações. Chega de ser uma cidade em que as pessoas acham que pode abusar da lei. Isso é tão interessante, porque nós estamos passando, como eu disse para você no início, pela Lava Jato. O Brasil está sendo passado a limpo. O judiciário está fazendo sua parte, você pode criticar, mas está. Só que o judiciário e o Ministério Público eles têm um limite. Até o copo vazio está cheio de ar, Ramon. Se não tiver pessoas para ocupar esse lugar, os de sempre vão ocupar. O que eu tenho dito nas ruas é isso. Não adianta vocês votarem nos mesmos e querer resultado diferente. Você só pode ter resultado diferente se você arriscar votar em pessoa diferente, em proposta diferente. Então, voltando à questão do transporte, eu não tenho nenhum problema com essa pessoa, tá certo? Desde que ele cumpra o contrato. O grande problema em Santa Luzia é que não se cumpre os contratos. Os contratos que são para cumprir tem sempre um problema. A questão, por exemplo, do adensamento. O adensamento tem que ter condicionante, devia ter mobilidade urbana. As pessoas que estão vindo para Santa Luzia são bem-vindos. Mas as empresas que venderam apartamento para elas tinham que fazer as compensações, com mais aparelho de escola. Quais são as contrapartidas, né? Olha, eu vou usar esse terreno, mas em contrapartida vou construir uma escola, vou construir um posto de saúde. O ciclo de obras é 3 anos. A gente tem menino aí em container, estão colocando florzinha para dizer que é a melhor coisa do mundo. Isso é mentira. Foram mais de 500 licenciamentos, 500 alvarás para construir mais de 10 mil unidades habitacionais nos últimos 3 anos. 3 anos. Aí não vão colocar container, quer dizer, onde foram as compensações? Cadê a governança da cidade para dizer o seguinte, cumpra o contrato. Eu quero que duplique o restante da Avenida Brasília. Eu quero que construa uma escola no Belo Vale. O Belo Vale, né, a presidente da associação, tive contato com ela, a IBES, é um negócio de louco, ela tá pelos cabelos, fala, Abraão, de um dia para noite vai vir um tanto de gente, são bem-vindas da mesma forma, só que a avenida é a mesma, as escolas são as mesmas. Então, assim, a questão do transporte é tão importante nessa cidade, que quando eu te falei do problema da integração, tem a ver. Olha só, é mais caro você pegar um ônibus do São Cosme até o Baronesa do que você ir para Belo Horizonte. Toda a nossa malha rodoviária, e mais caro também, toda a nossa malha rodoviária está voltada para Belo Horizonte. Olha, você disse, é uma concessão pública. Quem tem a titularidade, o dono do transporte público em Santa Luzia é o município. E ele concede a execução. Quem executa não é dono, o dono é o município. Então, se as condicionantes não estão sendo feitas, tem que ter alguém para cumprir. Peraí, vem cá. Aqui, você assinou um contrato aqui, um papel, por que você não está cumprindo isso? Falta fiscalização no seu ponto de vista?
Falta vergonha na cara, Ramon. Falta vergonha na cara e cumprir. E aí você, chegando lá, dia 24, Abraão Graco, eleito prefeito de Santa Luzia, Zé Teixeira, o cidadão de vice. Não existe uma receita de bolo, mas pelo que eu estou observando você, seria ter um equilíbrio, buscar esse equilíbrio com diálogo, sabedoria, cada um com a sua responsabilidade, seria isso? A minha ótica vai ser sempre assim, isso aqui vai favorecer a população ou os de sempre? É sempre. Essa vai ser minha ótica. A questão do São João de Deus vai favorecer a população ou os de sempre? A questão da rodada vai favorecer a população ou os de sempre? Essa vai ser a fórmula de Abraão e Zé Teixeira. Porque a gente está cansado. A gente está cansado de votar nos peões da rodada. Eu estou cansado de votar nos peões daquele sempre. Até na Câmara dos Vereadores, que eu respeito, não tem vários. O Luizão tem uma bancada lá. Ele está errado? Não, ele está defendendo os interesses dele. Eu sempre dizia o seguinte, para com esse negócio de vitimismo. Né? O Amaí diz que vítima é um negócio complicado. Por quê? Na verdade, você tem que se organizar. Se você está levando gol, você tem que se organizar e meter gol lá também. Porque as regras são uma só. A democracia são as regras do jogo. Sim. Tá certo? Eu atuo dentro das regras do jogo. Não tá perdendo, então reforça a sua equipe e vão meter gol neles lá. Então a questão da eleição é isso. A nossa ótica vai favorecer a população? Se não for, meu amigo, né, não faz sentido. Então a questão do transporte é o nosso plano de emergência. Por quê? É só você lembrar. Por que as empresas não vêm para cá? Falta incentivo? Não, é porque o grande negócio de Santa Luzia é exportar gente para fora. Entendi. A empresa que mais emprega em Santa Luzia, qual que é o grande negócio dela? Levar a gente de Santa Luzia para Belo Horizonte. E aí você acha que vai crescer? Então o nosso plano emergencial são esses dois STS, saúde, segurança, transporte e educação. Você estando prefeito, como é que você imagina o diálogo do executivo com o legislativo? E você acredita que o legislativo hoje é totalmente submisso ao chefe do executivo? De jeito nenhum. Eu tive uma experiência fantástica com esses últimos meses na relação com a Câmara Municipal. Eu sempre soube que ela sendo chamada à responsabilidade, ela não iria falhar. Então, sim, eu não... Assim como eu falo, o Supremo Tribunal Federal, você tem ministros, cada um tem a sua própria, mas a corte, tá certo? O conjunto, ele é muito mais rico. Então, a Câmara Municipal, eu tenho um relacionamento amistoso com ela de respeito, tá certo? Assim foi no dia 14 de novembro, quando por 14-0 receberam a primeira denúncia. No dia 19 de novembro, 16-0, mantiveram o encaminhamento dela e só não foi à frente porque dormiram o ponto. Na segunda votação, né, no dia 7 de abril, né, o segundo impeachment, que seria, né, a primeira votação do segundo impeachment, 13-2, para continuar 14-2 novamente. Então, assim, para ter isso, nós fomos institucionalmente, procuramos os vereadores, conversamos com eles e mostramos a lógica da cidade. Então o que eu estou querendo dizer aqui é um diálogo maduro, é uma relação institucional, poder executivo e poder legislativo, não é subordinação. Então isso é tão importante que é o seguinte, né? A mobilização da população foi tão importante no impeachment que quando você coloca o poder executivo com o legislativo, eles estão aprendendo. Isso é tão legal que eu... Assim, não sei se você acompanha as reuniões da Câmara. Os vereadores agora viram moda. Eles agora fazem CPI, fazem, né, várias atuações proativas. Estão mais nas redes sociais depois do impeachment. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso, enquanto força política, saber o seguinte, olha, a gente está passando as instituições a limpo. A gente está fazendo com que as instituições elas funcionem para a população. Até para o pessoal sair daquela área de conforto, né? Ah, tô aqui, tô tranquilo. Não, hoje as redes sociais têm esse papel importantíssimo, sabendo usar com responsabilidade, né? E é o que a gente tem visto, principalmente funciona muito bem em Santa Luzia, porque é uma cidade dormitória, as pessoas saem cedo, só retornam à noite, e hoje todo mundo literalmente tem a internet na palma da mão. Exato. Abraão, pra gente encerrar aqui... Eu não falei da saúde, falei produção, da educação. Nós já temos aí ao vivo aí? Deu mais de meia hora já. Já deu meia hora? Já deu muito mais de meia hora aí, ó. Eu fui largar um relógio em casa hoje, mas a prosa tá boa. Eu só queria... A gente só não dá para registrar todas as participações aí, são muitas. Por exemplo, o Reinaldo tá dizendo que gostou desse pensamento seu, sem rabo preso com ninguém. Por aí. Só falar da questão da educação, que para nós é a nossa menina do olho, menina dos olhos. Sim. Educação é um discurso mais fajuto que já tem. Todo mundo é a mesma bandeirinha da educação. Se a educação ela fosse efetiva, o tanto que eles falam dela, na verdade, educação ela tem um sinônimo chamado socialização.
Socialização. Às vezes acha que o professor é o grande mestre nisso. Não, às vezes o professor aprende mais do que ensina. O que eu estou querendo dizer? Nós temos no nosso projeto a revolução dos 100 dias da educação. O que é os 100 dias da educação? São 4 pilares. O primeiro, eleição direta para diretor. Esse negócio de diretor ser cargo de confiança de prefeito, isso é coisa da Idade Média. Tá certo? Segundo, fortalecimento dos colegiados com a participação de alunos. Eu sou fruto de colegiado. Sim. Eu comecei minha militância no movimento estudantil. Tem muito político que se deu bem no Brasil, oriundo dessa... Mas o problema é que o político se dá bem, a população não. Aí a conta não fecha, tá certo? Eu sou da outra banda, né? A questão da rediscussão do plano de cargo de salário da educação. Você lembra que no finalzinho do ano passado fizeram um arremedo, né, e julgaram na Câmara Municipal? Ele foi depois transformado numa comissão, a comissão chegou a uma conclusão, o que foi? O atual governo interino julgou na lixeira e propôs mais um do jeito que ele quis. Então é o seguinte, como você quer uma educação se você não valoriza o profissional? Busca de talentos. Aí que tá. Qual que é o nosso quarto pilar? O passaporte da educação, o passaporte da vida. Nós vamos ter, espécie de um passaporte mesmo, ele é digital e ao mesmo tempo impresso. Ali vai estar a vida escolar do menino desde a primeira infância, o livro que ele leu, né? Premiação para ler livro, a gente está concorrendo com o smartphone. É colocar o smartphone para dentro da sala e não para fora da sala de aula. Aproveitar isso. E o que seria ainda esse passaporte da vida? A gente começaria a ver as habilidades do menino desde a primeira infância. Quando ele chegasse ali nos seus 12, 13 anos, ele já tinha uma trajetória, já teria uma trajetória para ver quais são as habilidades dele. E, logicamente, isso tudo coroado com o quê? Com concurso público. Concurso público é a melhor forma. Eu sou fruto de concurso público. E em concurso público você tem igualdade de oportunidades, com todos os problemas que isso queira dizer. Santa Luzia, gente, nós temos cargos que tem pessoa que está 16 anos lá. Como é que você manda uma pessoa que está 16 anos embora? Cargo comissionado. Aí ela tem que pular em todas as candidaturas para tentar manter a boca. E aí eleições esse desespero. Então, concurso público, na primeira etapa, 30 dias, 30% 90 dias, 30% dos cargos, e paulatinamente outros 30, 20 e 20 dos cargos. Moralizar, não dá mais para esperar. As gerações, nós estamos perdendo gerações para traficante de droga. Nós estamos perdendo gerações para outros países. As pessoas estão mudando de Santa Luzia. Eu escolhi mudar Santa Luzia. Muito bem. Abraão, para a gente encerrar, te agradecendo imensamente, a prosa está muito boa, eu gosto de falar, se deixar eu ficava aqui até... Queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos acompanhando e, claro, fazer o seu merchan aí para o pessoal votar em você aí no dia 24. Muito bem. A gente vai ter eleição, só para lembrar, porque muita gente está assim, vai ter eleição? Sim. Eu falo que democracia é legal porque se não está legal você pode mudar. O bom da democracia é se não está bom você pode mudar. E nós estamos aqui com esse projeto para ter oportunidades de mudar a cidade dentro do devido processo legislativo, dentro do processo eleitoral. A questão que eu quero, assim, para finalizar, dia 24, nós vamos escolher qual Santa Luzia que nós queremos. Qual Santa Luzia que vai sair das urnas? A Santa Luzia dos de sempre? Aqueles que disputam quem vai primeiro pilhar a prefeitura? Ou projetos que possam realmente pensar na população? Por isso que a nossa candidatura chama Justiça para Romper. Nós buscamos, dentro das leis, fazer aquilo que tem que ser feito sobre a ótica da população. E no mais, o resto é balela. É falar de educação, falar de saúde, sem falar o filtro que é da população, é muito fácil. Então, no dia 24, escolha uma Santa Luzia em que a gente possa ter orgulho dela, votando em Abraão Graco, número 18, vice José Teixeira, o cidadão. Por quê? Santa Luzia está sempre presente e no futuro. Muito obrigado. Abraão, é possível, estando prefeito de Santa Luzia, tendo o cidadão do seu lado, nesse curto período aí de que praticamente 2 anos à frente da prefeitura, é possível deixar um legado, até mesmo para tentar uma reeleição? Essa é uma pergunta que eu tinha que ter feito lá atrás, mas lembrei que agora não posso deixar de fazer. Mas você sabe como é que é? O problema da prefeitura não é grana. Grana até que tem. Santa Luzia tem 450 milhões para 300 mil habitantes. Não é cidade rica, mas não é cidade pobre. Criatividade. Por exemplo, a questão mesmo ligada a obras. Obras aqui é sempre esquemão. É sempre esquemão. A empreiteira do fulano do ciclano. O que eles vão fazer? As pessoas que estão desempregadas
na cidade, nós vamos, nosso arquiteto está ali, que é o nosso chefe de programa de governo, né? Nós vamos trabalhar o pedreiro, o servente, o mestre de obra, nós vamos dar a expertise, a questão ligada ao material, mas quem vai trabalhar é o pedreiro que está desempregado. É trabalhar com o que o Teixeira chama muito de associativismo, tá certo? Em que as pessoas possam trabalhar na própria casa delas, você não precisa gastar dinheiro, você vai gerar renda e vai cuidar da sua porta. É isso, é fazer que as pessoas na rua queiram levar a rua para dentro de casa. Aqui em Santa Luzia não, com esse problema de iluminação pública, né? A iluminação pública mais cara do Brasil e a mais ineficiente. Eu fiz questão de reparar, minha conta de luz chegou hoje. R$ 48,95 da taxa de iluminação pública. Eu tô com 2 lâmpadas queimadas na porta de casa há meses. Essa aqui também tem 6 meses. Só para constar. É isso. Abraão, muito obrigado por ter nos recebido aqui. Agradecer toda a sua assessoria, o pessoal que acompanhou aí também. Muitas participações, muitas perguntas. O pessoal compartilhou também. A gente quer agradecer. Só que, gente, infelizmente não dá pra gente interagir com vocês aqui. É um período muito curto, mas o importante é... O Abraão, tenho certeza, com toda a assessoria, irá responder as perguntas que foram deixadas aqui na nossa transmissão. Portanto, o Virou Notícia entrevistando Abraão Graco, candidato a prefeito de Santa Luzia pelo partido Rede Sustentabilidade e que tem como vice o José Teixeira, cidadão. Virou Notícia vai acompanhar toda a movimentação até o dia da eleição, a apuração e, claro, traremos aqui também ao vivo como é de praxe do Virou Notícia, o novo prefeito ou a nova prefeita, né? Temos apenas uma mulher disputando esse pleito. Suzane, né? Muito obrigado, boa sorte para você. O Virou Notícia está sempre às ordens, tá bom? Obrigado. Virou Notícia acompanhando as eleições 2018. Muito obrigado a todos e até a próxima.